Olá pessoal, eu recentemente postei aqui alguma coisa sobre Montesquieu e a separação dos poderes e interessou muito os nossos seguidores e teve ali muitos comentários, alguns no sentido de que no Brasil a separação dos poderes estava sendo desrespeitada porque o Supremo Tribunal Federal de alguma forma estava invadindo a competência dos outros poderes, e é sobre isso que eu venho falar nesse pequeno vídeo, né? Eu entendo a questão do ativismo judicial, a preocupação com esse tema. Eu, no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, eu trato disso de alguma forma, mas talvez sem chegar, sem descer a essa questão, se o Supremo no momento está extrapolando ou não, eu gostaria antes de pontuar algumas coisas que eu acho necessárias antes de se fazer uma discussão sobre o ativismo. Porque são aspectos que escapam, aos profissionais do direito, muitas vezes, e escapam ainda com mais frequência a quem não é do direito e que resolve opinar sobre esses temas das competências dos poderes e de eventual ativismo do STF e de outros órgãos judiciais. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, um aspecto central do Estado de Direito, dos Estados democráticos, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, é a possibilidade de se controlar a legalidade das ações do próprio Estado. Então isso é fundamental, No tempo do absolutismo, vigorava aquela máxima, o rei não pode errar, Em francês é famosa a frase, le roi ne peut mal faire, o rei não pode fazer nada de errado. Então se o rei, se a realeza, se o governo real causava danos a uma propriedade quando construía uma estrada, isso não podia ser discutido, Eventualmente a realeza poderia indenizar e etc., mas não se cogitava de alguém controlar a legalidade, e poder impor obrigações à realeza, ao governo real. Então esse era o regime anterior, O rei não pode errar. E é claro que isso foi evoluindo, sobretudo a França, figura aí como um país precursor, da justiça administrativa e do controle da legalidade dos atos administrativos, dos atos praticados pelo governo, digamos assim, pelo Estado, pela administração. É claro que se excluía ali no início uma série de atos, mas os juízes da justiça administrativa, e hoje a justiça administrativa continua existindo na França e equivale a uma justiça normal como nós conhecemos, Quem não conhece pode dizer, não, a justiça administrativa ela é conivente com a administração. Isso não existe, o juiz administrativo é extremamente independente e o Conseil d'État, mesmo ali nos albores da jurisdição administrativa na República Francesa, ele já gozava de muita independência, Já gozava de muita independência. Então, esse aspecto é fundamental para o Estado de Direito. As atividades e os atos estatais podem ser controlados na sua legalidade, O Estado também se submete às normas legais.
Então isso é curial hoje em dia, é algo óbvio para a gente, mas foi uma construção. Foi uma construção. E quem faz esse controle são os juízes administrativos, naquele caso, no Brasil, que não conhece a jurisdição administrativa, os juízes comuns, os juízes de direito, os juízes federais, os juízes do trabalho, controlam a atuação do Estado para verificar se essa atuação é legal. Então significa dizer que dentro da tripartição dos poderes, realmente cabe ao Poder Judiciário dizer a última palavra. Numa questão legal, por exemplo. Eu vou depois burilar essa noção da última palavra. Mas é o Judiciário que vai dizer: aqui houve uma ilegalidade, aqui o Estado deve indenizar esse proprietário porque lhe causou um dano. Então, o Poder Judiciário tem a missão de controlar, a legalidade, de aplicar a lei, não só das relações entre os particulares, como também das relações entre os particulares com o Estado, com a administração. E isso coloca o Poder Judiciário realmente numa posição privilegiada, digamos assim, nesse cenário da separação de poderes. Então muitos vão se surpreender e vão dizer: olha, aqui o Judiciário está extrapolando, mas não é uma função própria do Judiciário controlar os atos do Poder Executivo, Ainda voltando para a França, no início, os juízes administrativos controlavam pouca coisa do ato administrativo. De início só a competência e a forma. Depois veio a finalidade com a doutrina do desvio de finalidade. Depois, passou-se a considerar que também em relação ao objeto e ao motivo do ato administrativo poderia haver algum controle. E assim, o Estado, a administração pública foi se submetendo cada vez a um controle maior da legalidade dos seus atos, seja pela jurisdição administrativa nos países que a adotam, seja pela jurisdição comum, a jurisdição una, como no Brasil. Então, é disso inicialmente que a gente tem que partir, que o Judiciário, nessa separação de poderes, ele tem uma posição de destaque, porque ele vai poder dizer quando o governante, quando o Estado, quando os servidores públicos, os agentes públicos agiram de forma ilegal, Então, quando a gente analisa se está havendo ativismo judicial, a gente tem que partir dessa ideia de que o Judiciário detém esse poder. Agora, falávamos da última palavra. Realmente, quando um processo é movido, o juiz e o Judiciário, na sua hierarquia, vai ter a última palavra. Mas como é que isso se equilibra no sistema de separação ou repartição dos poderes? O Poder Legislativo pode alterar aquela lei que foi usada pelo juiz, pode, através de uma lei, contraditar uma interpretação que foi albergada, que foi usada pelo Judiciário, É a chamada, alguns autores falam em reprise legislativa. O legislativo volta dentro da sua competência e reage à posição do Judiciário. E isso é normal. E acontece mesmo no direito constitucional. E eu vou dar um exemplo aqui, a questão das vaquejadas, A questão das vaquejadas. O Supremo considerou que as vaquejadas
implicavam num tratamento cruel aos animais, segundo as disposições do artigo 225 da Constituição, e posteriormente o Congresso aprovou uma emenda constitucional, a emenda 96, dizendo que a vaquejada é um patrimônio cultural e colocando isso na Constituição, né? E de alguma forma superou a decisão do Supremo. Existem ações em curso contra essa emenda, né? Mas para o Supremo invalidar uma emenda, isso pode acontecer porque a Constituição prevê isso, mas teria que estar em jogo aí ou um vício formal ou uma cláusula pétrea. É uma situação mais difícil. Então, há como, dentro do sistema constitucional, se buscar esse balanceamento, né? E, inclusive, temperando essa superioridade que, de alguma forma, é íncita à função judicial, da forma como eu expliquei nesse vídeo, pelo fato de que o judiciário julga os atos dos demais poderes, né? Tudo isso fica mais complexo quando existe a noção de Constituição. Mas o nosso vídeo ficou longo e eu me ative mais a um controle de legalidade e não de constitucionalidade, né? Porque o controle de constitucionalidade agora vai se exercer frente ao próprio legislador, né? Mas isso também é previsto na Constituição e é conhecido nos demais países, inclusive nos Estados Unidos, onde surgiu o controle de constitucionalidade. E eu termino dando apenas lembrando de uma conversa que tive com um aluno muito estudioso há um tempo atrás, que ele me disse: professor, andam dizendo que o juiz americano, ele, pelo que eu entendi, era legal, o juiz americano, bacana, porque ele não interpreta. Quem interpreta é o juiz brasileiro. Eu entendi, né, que o meu aluno e amigo Murilo me dizia alguma coisa assim. Mas sobre isso eu quero dizer que isso é um absurdo, se não uma tolice. Todo juiz no mundo, ele interpreta, né? A interpretação, ela é íncita, normal à função judicial, e eu diria mais, o juiz americano interpreta e interpretou com grande liberdade durante todo o século XX, né? A Suprema Corte nos Estados Unidos, a partir de cláusulas muito sintéticas, lacônicas, digamos assim, de sua Constituição, como a 14ª emenda, a Suprema Corte norte-americana daí interpretou na área do direito comercial, em questões de costumes, né? Na questão da segregação racial. Então o juiz americano interpreta sim, né? Como o juiz brasileiro, e realmente o juiz tem que interpretar.